Oi, oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio de Toda Mulher é um Podcast. Lembrando, se vocês estão gostando do nosso canal, né, do nosso podcast, que vocês curtam, comentem, envie aviãozinho para todo mundo, espalhe para as amigas, para que assim a gente alcance mais pessoas e continuemos no ar, né, Camila? Com certeza, porque assim, todo episódio tem muita história boa para contar, então esse não vai ser diferente. Não e mesmo. A gente precisa também falar dos nossos patrocinadores, né, Jéssica? São pessoas que apoiam, são empresas que apoiam toda essa causa da mulher, dessa questão de apoiar mesmo, inspirar com essas histórias incríveis. Então, assim, é uma apoiam causas importantes, sim, né, Camila? Sim, isso é muito importante e com eles a gente consegue aí manter e continuar esse projeto tão legal que são os patrocinadores. Então, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores oficiais: Lanchonete Quero Mais, Café Santa Cecília, Amor de Bolo, Embalar, Competição Móveis, Clínica Zoom e Conexão TV. Deu uma engasgada, porque cada dia estamos crescendo mais. A gente vai contando os dedinhos quantos patrocinadores para sair tudo certo. Verdade. Gente, esse episódio é muito especial. A gente já está há um tempão querendo trazer essa convidada. Verdade. Que, sobretudo, é uma mulher que nos inspira muito. E queríamos ter trazido ela em setembro, no mês passado, né? Porque para falar de uma causa tão importante, falar sobre a saúde mental em setembro, que é um mês de conscientização, né? Sobre isso, Setembro Amarelo. Mas, infelizmente, a nossa agenda não bateu. Porém, falar de saúde mental não precisa ser somente em setembro, né? Por isso estamos aqui com a nossa maravilhosa Karina Safin. Que coisa boa. A gente conseguiu uma agenda, né, finalmente! E é o que a Jéssica falou, não importa o mês, né? Eu acredito que é só para lembrar mesmo, saúde emocional é extremamente importante. É isso aí, um mês para lembrar todos os outros, né? Karina, se apresenta, fala um pouquinho pra gente de você, da sua profissão. Acredito que todo mundo já conhece, né? Mas figurinha fácil. Vai ter. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? E dizer para vocês que eu desejo muito boa sorte, né? Obrigada. Projeto aí, né? Acho muito interessante, muito bom trazer temas da saúde mental. Isso né? mesmo. Bom, eu sou a Karina Safin, eu sou psicóloga, 25 anos, já tenho uma caminhada boa aí pela frente, já trabalhei em vários locais, né, diversificados, mas foi na clínica que eu me encontrei e hoje eu já estou mais ou menos uns 9 anos só com a clínica. Só a clínica, entendi. Né? Mas eu trabalhei muitos anos em muitas outras instituições, empresas, mas a clínica foi o meu xodó. Seu amor aí, né? O coração bateu sempre mais o coração forte. pulsa mais forte por um, né? E é muito legal, assim, até a voz da Karina já deixa a gente falo mais isso, tranquila, né? Tô aqui até desacelerando. Eu falo, gente, essa mulher é de uma elegância. Verdade, é uma verdade. elegância absurda. E a voz dela, eu sempre comento nos vídeos dela lá que ela posta, eu falo assim, nossa, tem dia que eu fico maratonando, vendo todos os vídeos do Instagram dela. Muito gostoso. Além muito dela ser muito gostoso. bonita, visualmente é muito bom de ver. Muito. Obrigada. Eu sou fã. Mas a fala mais tranquila, né? A gente acaba tendo que ter justamente para trazer um pouco de tranquilidade. E é engraçado como traz mesmo, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa bem agitada, ansiosa, que é o que a gente estava falando, e assim, quando a pessoa, qual aqui, a gente já conversando, a gente já vai desacelerando. Karina, como a gente falou no início, a gente estava até conversando um pouquinho no off, né, sobre essa questão da importância. O que você acredita que inicialmente, a gente conversou muito, falou que hoje em dia é uma coisa muito comum, né, as pessoas terem essas questões emocionais, e que hoje, graças a Deus, tem uma conscientização melhor, as pessoas buscam ajuda, né, formas, estratégias de ajudar. Sim. Mas o que você acredita que as pessoas precisam compreender imediatamente sobre essa questão emocional? A questão emocional todos nós vivemos. Né? A ansiedade, por exemplo. Né? O Brasil é o primeiro do mundo em ansiedade. Sério? Nossa! O Brasil é campeão aí de
vendas de benzodiazepínicos, né, que são os clonazepams, alprazolams. Gente, não sabia. Então, nós temos aí uma cultura, né, já muito enraizada, que colabora muito para esse aumento da ansiedade, né? O nosso estilo de vida, a nossa cultura. Hoje a gente está numa era que também acaba reforçando muito isso, né? A gente está num momento aí onde tudo é imediato. Sim, é verdade. Então, as questões imediatistas, elas são muito importantes para as pessoas. Sim. Então, as pessoas querem tudo na hora, tem uma dificuldade muito grande de aguardar, de esperar, né? Então, assim, como você tinha perguntado, o autoconhecimento, acho que é um ponto principal, né? Quando a gente trabalha esse olhar para a gente, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, começa a perceber, identificar as nossas reais necessidades, começar a trabalhar o nosso comportamento alinhado aos nossos valores, isso vai ajudando com que a gente vá permanecendo num caminho mais saudável. Sim, né? Mas sim. a questão desse processo todo, né, da saúde mental, e hoje está sendo muito difundido, hoje as pessoas falam mais, né? Que bom que falam. É verdade. Porque antigamente não se podia falar, como, por exemplo, a gente passou aqui o Setembro Amarelo, né? Existe um mito muito grande que as pessoas... não pode falar sobre suicídio, porque instiga as pessoas. Isso é mito. Quanto mais a gente fala, mais a gente dá oportunidade ali de acolhimento, né? De reconhecer alguma a situação, né? Que a pessoa às vezes pode estar. E da pessoa até se identificar com aquilo que ela está sentindo, né? Sim. Nossa, olha, é um alerta. Eu acho que eu tô com um quadro gravíssimo de ansiedade, vou procurar ajuda. Sim. Exatamente. Então, a gente tem outros momentos ali que eles acaba colaborando, né? Por exemplo, tem o Janeiro Branco, que fala também da saúde mental, tem o Setembro Amarelo. Então, existem campanhas que estão favorecendo um pouco mais essa questão de colocar a saúde mental como um tema mais falado, né? Mais difundido. E o quanto é importante, né, você falar, trazer isso. Acho que igual a gente falou, né? Existem os meses aí para lembrar sobre isso, mas é algo que, graças a Deus, também vem crescendo esse conhecimento, né? E assim, essas campanhas, elas se tornaram muito fortes. Então, assim, eu acho que fica mais fácil também, né, das pessoas propagarem sobre a saúde mental. Porque, assim, quando não tinha um mês específico, ninguém ficava assim, vou falar, né, sobre... Então, começa mais a trabalhar, começa mais a falar sobre o assunto. E a Karina comentou aqui sobre imediatismo, né? Eu não sei, mas para mim, eu tenho que o mundo virtual também tem colaborado muito para isso, né? Para esses quadros de ansiedade, né, Karina? Sobre comparações excessivas. A gente está numa era totalmente diferente, né? Eu, por exemplo, eu venho de outra geração, né? Mas, antigamente, não existia internet. Sim. Né? Pós-internet, que as coisas mudaram. Nós temos muito ganhos relacionados à questão da internet, né? Hoje a gente não vive sem, né? Por vários motivos, mas isso contribuiu muito para essa aceleração das pessoas, né? Sim. Então, antigamente, a gente esperava da segunda-feira, que era o Supercine, para a gente assistir um filme. Eu vou sim. Hoje você vai, pega lá uma Netflix e você escolhe, né? Sim. Quem está solteiro vai lá, baixa um aplicativo de relacionamento e tem um cardápio de pessoas ali para você escolher. Né? Então, hoje é tudo muito facilitado. Então, as pessoas, elas estão com um contexto muito diferente. Antes, para se comunicar, você escrevia uma carta. Sim. Aí a carta demorava 3, 4 dias para chegar, para você depois ter aquela resposta, esperar, né, chegar a carta de volta. Então tudo mudou. Então hoje o tempo, os acontecimentos eles são
notificados ali a tempo e a hora. Isso Então, aí. nós temos todas as informações na hora que as coisas estão acontecendo. Isso contribui muito para essa sensação que a gente não pode perder nada, que a gente tem que estar sempre o tempo inteiro antenado, que a gente tem que estar o tempo inteiro sabendo de tudo que está acontecendo. Sim. E também a questão da vida perfeita, né? Que a gente Sim. fica vendo ali, as pessoas postam ali E também a questão da vida perfeita, né? Que a gente fica ali vendo na internet, a pessoa posta ali 5 minutinhos do seu dia, né? Porque ninguém compartilha o dia inteiro, a vida toda. E aí você já acha, nossa, a vida fulana é perfeita, o corpo é maravilhoso. Ela dá conta de tudo. Ela dá conta de tudo, e aí fica essa questão de comparação Sim. também, né, Karina? Exatamente. As redes sociais é só uma vitrine. Exatamente, Sabe? a gente mostra o que é, acontece ali sim. por trás, né? Hoje a gente tem a segunda maior causa de morte entre os jovens, né, de 15 a 29 anos é o suicídio, né? Gente. Então você vê que pessoas jovens, né, elas tiram a própria vida. Né? Não estão sabendo lidar, né, com esse processo, com essa aceleração, né, digamos assim. E falando sobre esse gancho das redes sociais, que eu acredito que é algo muito importante da gente sempre bater quando fala de saúde mental, é que o que eu percebo também, sabe, Karina, principalmente a gente está sempre também nas redes, né, ou trabalhando, ou consumindo, né, as pessoas estão muito doídas, né? Então, por exemplo, assim, as pessoas, igual eu vejo muito, assim, às vezes os haters, né, que as pessoas colocam, a pessoa coloca uma coisa sobre aquilo ali, a pessoa, né, maceta aquilo ali de uma forma negativa e tal. Então, assim, como a outra pessoa que está do lado de lá, ela se sente doída por algumas questões e aquela agressividade em colocar aquilo ali por ser uma opinião que talvez seja diferente da dela ou uma coisa assim. Então, até isso, né? Quanto a outra pessoa vai lá, coloca, expõe uma outra pessoa, né? Acho que as pessoas perderam um pouco o filtro também, né? Saem atacando, os famosos juízes, né, da internet, né? Essa geração mais nova é uma geração que ela tem uma dificuldade maior de lidar com a frustração. As gerações mais antigas era aquela geração que carregava o mundo nas costas, né? Então, eles davam conta de tudo, as crianças eram tratadas como mini adultos. Verdade. Então, as crianças, elas tinham que dar conta de situações que não tinham recursos para lidar. Então, tiveram que aguentar muita coisa, amadurecer tinha muito rápido, uma né? cultura de que educava se batendo, castigando. Hoje isso mudou. E aí essa geração mais nova é uma geração que, apesar deles não aceitarem muito essa carga pesada, eles também não aguentam a frustração. Então, qualquer mínimo situação que lhe traga desconforto, acaba que eles têm umas estratégias assim, mal sucedidas, como, por exemplo, querer tirar a própria vida. Né? Então, isso acaba acontecendo com muita frequência. Então, as pessoas, elas se lidam com uma situação mais desconfortável, elas querem morrer. Né? Elas querem morrer e elas não conseguem ver soluções, ampliar a capacidade perceptiva para resolver os problemas. Então, acaba que a gente tem uma questão cultural muito forte, né? Que é essa mudança toda que a internet trouxe, né? Hoje a gente tem a questão da inteligência artificial, que colabora muito, né? Então, acaba tudo muito facilitado. Então, as pessoas, cada vez mais, elas diminuem a resistência à frustração. Né? Karina, você falou aí né, que o maior índice, né, aumentou muito o índice de jovens, né, que cometem o suicídio. Um olhar clínico, assim, um olhar, como que eu posso dizer, mais apurado, assim, que você falaria para a família de sinais de que não vai bem, que aquele jovem não vai bem, assim, o que você diria para as famílias, né, de todos os jovens, assim, no geral, né, para os amigos, assim, como notar que alguma coisa ali tá fora da caixinha, para que seja... Sinais. Né? Isso, quais são os sinais ali?
Então, os sinais, eles são variados, né? O suicídio, ele é multifatorial, né? Uhum. Então, assim, não tem uma causa única, uma causa específica. Mas nós temos alguns fatores que eles possam contribuir de uma forma mais significativa, como, por exemplo, pessoas que já tiveram na família algum caso de suicídio, isso aumenta 4 vezes mais. Pessoas ali, famílias, mas com uma certa desestruturadas, famílias que às vezes têm algumas questões que lidam com problemas sociais, problemas relacionados a luto, os transtornos mentais, né, que são as maiores causas do suicídio, né? Então, as pessoas que têm a depressão, o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar aumenta em 15 vezes a possibilidade da pessoa tirar a própria vida. A esquizofrenia, né? Então a pessoa ela pode às vezes se matar porque está tendo um delírio, né? Entendi. Então está delirando e acaba tirando a própria vida. Os jovens, o que acontece? A gente, não só os jovens, mas qualquer pessoa que esteja num sofrimento, porque o suicídio está ligado a um sofrimento psíquico muito grande, né? Então, geralmente, a maior parte ali está ligada a um sentimento muito grande de desesperança. Então, alguns sinais, como, por exemplo, o isolamento social, algumas pessoas acabam se isolando mais, deixam de fazer coisas que antes gostavam de fazer, uma mudança drástica ali do comportamento. Às vezes, até mesmo quando a pessoa, ela às vezes está mal, né? Às vezes está num estado mais depressivo e de repente ela melhora, isso pode ser um ponto de alerta. Por quê? Porque aquela pessoa, ela melhorou porque ela tomou uma decisão, né? E a decisão pode ser justamente de tirar a própria vida. É verdade. Né? Entendi. Então, eu resolvi, né? Eu resolvi agora, então é como se eu tivesse encontrado uma saída, né? Para o que eu estou vivendo. Então, são vários, assim, são vários sinais que a pessoa vai apresentando e que às vezes a gente não consegue identificar com muita clareza. Né? E às vezes, assim, igual a gente está conversando sobre isso, né? Eu já ouvi alguns casos que aconteceram isso de jovens e as pessoas, nossa, mas era um adolescente, um jovem, tão quieto, não saía do quarto. Isso já era um né? sinal. Então, assim, eu acredito que essa questão, né, das pessoas observarem, às vezes, assim, tudo que é em excesso precisa ser observado, né? Então, até se o jovem, ele tá muito na internet, ou se ele tá até muito dentro de casa, evitando contato social, isso precisa ser, né, ter uma atenção do responsável ali. E às vezes existem umas falas também que chamam muita atenção, como, por exemplo, eu não aguento mais, qualquer dia vocês vão ver o que vai acontecer, ou então vai chegar um momento que eu vou acabar com tudo isso. Então, existem algumas falas, né, que muitas das vezes elas alguns alertas, falas de alertas. São alertas e muitas vezes são invalidadas, né, porque esse olhar ainda é muito invalidante. As pessoas ainda elas não conseguem acolher esse tipo de comportamento, né? Então, são sinais, a pessoa está dando sinais de que ela está precisando de ajuda, né? Os sinais do suicídio, eles estão atrelados a um pedido de ajuda, muitas vezes, né? Karine, existem também alguns casos atípicos, assim, né, que às vezes, eu não sei, mas às vezes é porque a gente que está de fora, mas eu conheço pessoas que já passaram, né, por isso, pelo suicídio, e que aparentemente a gente olhava e a pessoa não parecia apresentar nada, estava sorrindo, treinava, estava com a família, assim, parecendo que vivia uma vida normal e até todo mundo ser surpreendido com essa triste notícia. Então, existe também essas pessoas, né, que a verdade é que a gente não sabe o que passa dentro da cabeça e do coração de ninguém, né? Exatamente.
Então, o sofrimento, ele tem várias caras, né? Então, às vezes a gente acredita que a pessoa que é depressiva, que ela vai estar num quarto fechado, com tudo escuro e chorando 24 horas. Não é bem assim, né? Existem pessoas que são muito funcionais, que trabalham, que seguem a vida e que por dentro está tendo um sofrimento muito grande. E às vezes existem algumas questões que a pessoa está vivendo, está passando, e que ela não está conseguindo enxergar uma outra possibilidade. Então ela acaba trazendo a questão do suicídio como uma estratégia, como uma solução, né? Então acaba sendo uma solução definitiva para algo transitório, né? Porque os problemas, eles são transitórios. A gente passa pelas situações, mas isso, a gente vai diluindo isso na nossa vida, seguindo, né? E assim, eu acho que é interessante, já que a gente está falando disso, eu acho que é interessante falar da tipologia dos suicidas, né? Porque cada suicida, ele está trazendo uma mensagem. Tem aquela pessoa, por exemplo, que ela está muito desesperançosa, ela não consegue enxergar, vislumbrar no futuro próximo perspectivas boas e acaba realmente sinalizando que ela está sem esperança. Nós temos aquele que está ligado à questão do meio histriônico, né, que é chamar atenção, né? E nessa tentativa de querer chamar a atenção de alguém, ele vai, né? Porque eu escuto muito isso, só queria chamar a atenção. Não é só que, se para chamar a atenção, essa pessoa, ela tentou se matar, então tem alguma coisa de errado. É verdade. Né? É que as pessoas não levam muito a sério, né? Não leva a sério, né? Então tem aquela pessoa que é mais racional, né? Tem aquela pessoa que às vezes está vou dar um exemplo, né? Tá com uma dívida, aí resolve se matar. Faz um seguro de vida no valor da dívida, espera os 2 anos de carência, coloca toda a documentação possível, todas as informações, gerente de banco, aquela coisa toda, e planeja a morte. Gente! Né? Esse é aquele mais racionalista, né? Nós temos aquele fundamentalista, que são aquelas pessoas que se matam em nome de uma fé, né? São aqueles kamikazes, aqueles do 11 de setembro, né? Que se jogaram lá. Então, são aquelas pessoas que elas se matam, mas com uma ideia ali de, talvez, religiosa, de fé, alguma coisa nesse sentido, né? Existem muitas, né, assim, essas muitas vertentes, né? E aí a gente volta também, né, Karina, na questão da rede de apoio, né? Quando a gente fala de um suicídio no geral, das percepções que a rede de apoio pode ter para poder ou orientar, por exemplo, você está precisando de uma terapia, você está precisando de um auxílio, ou então, peraí que essa fala está sendo muito frequente, e não ignorar, que foi o que você falou no caso, porque às vezes aquilo passa assim, isso aí é coisa de adolescente. Você querendo chamar atenção, isso não é nada não. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem a informação que se ele tomar 4 clonazepams, né, ele só vai dormir, né? Então, ele tem essa ideia, ele tem essa percepção, então ele sabe que ele, naquele momento, ele não está querendo tirar a própria vida, ele só quer dormir. Mas tem uma outra pessoa que não tem a informação que 4 clonazepams vai fazê-lo dormir e sim matá-lo, né? Então, se ele tomar 4 clonazepams acreditando que ele vai morrer, aquilo é uma ideação suicida. Sim, né? Entendi. Porque às vezes algumas pessoas, elas têm as informações e elas minimizam aquela atitude do outro. Mas ele tomou só 4 clonazepams? E só ia dormir, só queria fazer. Aquela pessoa não tinha essa informação. Né? Então, qualquer pensamento de morte, qualquer pensamentos suicidas é considerada a ideação suicida, né? E muda muito a questão das informações, né? É um alerta, né? Isso já é um grande alerta, né? Nossa, por isso que é importante ter
ter uma rede de apoio, e eu falo, a gente até comentou aqui que a gente gravou um episódio com a Bárbara, falando sobre yoga, né, como controlar a respiração, enfim. Aí a gente até comentou sobre a questão da rede de apoio. O quanto é importante, às vezes, você ser só ouvido. Né? Porque às vezes tem ali um colega de trabalho, um amigo, e às vezes ele, para tirar isso de dentro dele, ele só quer que desabafar, falar, né? E na correria do dia a dia, a gente acaba às vezes invalidando. Nossa, fulano tá chato, só quer reclamar, só reclama da vida. E o que acontece? Os fatores ali que acabam protegendo a pessoa de evitar esse tipo de atitude, ela está muito ligada a essa questão da rede de apoio, né? Assim, de ter uma escuta mais acolhedora, uma escuta mais ativa, o acesso, né? Eu acho que isso é importante até falar, o acesso aos serviços de saúde mental. Hoje a gente tem, na rede pública não atende nem 20% da demanda, né? Agora até que deu uma melhorada, existem mais psicólogos aí na rede pública, mas é infinitamente menor do que o que a demanda necessita. Então, e assim, a gente sabe, é caro, né? Assim, é um serviço, é um investimento. É um serviço extremamente importante, mas não é fácil pagar, acesso, né? Então, a rede pública, ela não disponibiliza profissionais da saúde mental que possa realmente atender a toda essa demanda. Então, essa dificuldade, a pessoa ela se sente muito sozinha, né? Então, ela tem uma dor enorme que ela não consegue dividir com ninguém, né? Então, porque o psicólogo, ele consegue identificar isso, né? Então, por exemplo, às vezes chega um paciente e que fala, né? Ó, eu tô com pensamentos disfuncionais, estou com pensamentos de morte e tal, porque às vezes a pessoa não fala, ela começa a falar de uma forma desesperançosa e nós, psicólogos, a gente vai observando, vai abordando ali até conseguir chegar, mas você tem pensamentos de morte? E a pessoa fala, tenho pensamento. Aí a pessoa às vezes fala assim, não é de morte, mas eu quero acabar com isso, né? Aquela sensação de que eu quero acabar com esse sofrimento. Então, os pensamentos de morte, eles vão vindo. E aí você pergunta, mas você tem um plano para isso? Né? E a pessoa às vezes, já pensei na medicação que eu tomo, eu fiquei sabendo que eu consigo, com tantos, eu consigo me matar. Nossa. Ou então a pessoa que mora num lugar mais alto. E aí o psicólogo, ele quebra o sigilo nesse momento. Agora, aí a gente precisa chamar a família, né? A gente não pode ficar com isso, né, guardado ali, né? Então a gente acaba chamando a família e a gente acaba tentando trazer alguém que seja alguém mais assertivo para poder ser um referencial daquela pessoa, né? Então, uma coisa é você falar assim, se você estiver em crise, liga para mim, né? Se você estiver em crise, liga para alguém, né? Quem é esse alguém, né? Agora, se a pessoa sabe, se eu estiver em crise, eu vou ligar, sei lá, para o meu primo Rodrigo, para minha irmã Maria, né? Então, tá direcionado. Você pode confiar, né? Você sabe que aquela pessoa, ela tá aberta para te escutar, né? E que não seja uma pessoa que invalide aquela dor. Porque o que acontece? Às vezes, as pessoas, elas têm uma ideia, mas você tem uma vida tão boa, mas não tem motivo para isso. Mas olha só, né? Você tem uma família, como se aquilo fosse o suficiente para a pessoa não querer se matar, né? Então, é muito importante, isso é um sofrimento psíquico que a pessoa tem, ela precisa de acompanhamento, né? A pessoa acreditando ou não, a terapia funciona, a terapia é uma ciência, né? A psicologia é uma ciência. Tem gente, principalmente de gerações passadas, que fala assim, eu não acredito em psicologia, né? A pessoa acreditando ou não, ela funciona. Né? A psicologia, ela é uma ciência, nós temos comprovações científicas, né? Então não adianta essa ideia de que
eu não, né, acha que não funciona. Não, funciona e pronto, né? Não tem o que discutir com isso, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha é justamente isso, levar essa pessoa para o acompanhamento, tanto psicológico quanto acompanhamento psiquiátrico, né? Ô, Karina, aqui no off a gente estava, né, comentando antes de começar o episódio, a gente comentou que aumentou muito também o número de crianças, né? Aí até que você comentou que o que aumentou foi a conscientização, né? Porque sempre existiu a demanda e tal. Mas nesse caso, né, do pensamento suicida, desses pensamentos disfuncionais, eles acontecem também em crianças? Tipo assim, tem crianças que... Gente, olha, porque existe a depressão infantil, né? Então, eu mesma já peguei uma criança que tentou se matar com 5 anos de idade. Nossa, gente, né? Às vezes a gente fica assim, tá vendo? Então, um alerta também para aquela criança, porque às vezes a gente acha, nossa, a criança tá fazendo muita graça, tá querendo aparecer, e pode ter alguma coisa de errado, né? Eu falo que eu acho que cai sempre naquilo que a gente falou, acho que é o episódio todo também, né? É a questão do olhar atento aos comportamentos, né? E não menosprezar qualquer coisa, que é o que a gente falou. Isso é coisa de criança. Não, isso tá passando por um problema. Daqui a pouco melhora. Né? Eu acho que vem... E às vezes a família, ela já vem numa disfuncionalidade, né? Às vezes... a mãe tem algum transtorno mental, o pai também, às vezes a dinâmica familiar é muito adoecida e a criança está naquele meio, né? Então a gente tem os fatores, né? Porque esse tipo de situação, ela é multifatorial. Nós temos as questões genéticas, as questões ambientais, biológicas, né? E as questões psicológicas, né? Então tem vários fatores que contribuem para isso. Então, se essa criança, ela vem de pais que têm transtornos mentais, como, por exemplo, uma ansiedade mais grave, ou um transtorno bipolar, ou transtornos depressivos, ela já tem uma predisposição genética a ter também um transtorno mental. Aí vem e está num ambiente muito desfavorável, como, por exemplo, um ambiente de violência doméstica, ou de invalidações, ou aquela mãe que agride, que bate, né, que coloca de castigo, esse tipo de... né, isso já vai aumentando mais a chance daquela criança ter maiores sofrimentos, né? E além disso, tem as questões psicológicas, a forma que ele vai enxergando o mundo, a forma que ele vai vivenciando as experiências. Então, tudo isso vai colaborando para que essa criança ela vai se desenvolvendo ali de uma forma mais não adaptativa. A questão também que, ainda que a criança não apresente esse quadro, né, ali na infância, mas tem a questão que depois ela pode se tornar um adulto, né? E porque a gente sabe que a criança interior, né, tem tudo a ver com o que a gente pensa, acredita, e até o que você falou aí, às vezes ela vive numa família conturbada, vamos supor, onde ela cresceu vendo o pai agredindo a mãe. Aí, se é um menino, talvez ele ache que amor é isso, né? E vai repetindo isso, esse ciclo. Então, isso é realmente muito importante, né? São as referências que ele vai tendo, né? Então, se a criança, por exemplo, que apanha em casa, né? Que os pais bate, né? Ela cresce normalizando esse tipo de situação. Porque a criança... ela tem um olhar, ela não sabe que tem alguma coisa de errado com os pais, ela sabe que tem alguma coisa de errado com ela. Né? Então, se meu pai, minha mãe me bate, não são meus pais que estão errados, sou eu que estou merecendo apanhar. A cabecinha da criança é assim. Né? E às vezes até a fala dos pais, né? Você mereceu. Então, a criança vai crescendo com esse olhar sobre ela mesma, né? Então ela começa a se sentir uma criança, uma pessoa insuficiente, né? Eu não fui boa o suficiente para eu receber o amor do meu pai, o amor da minha mãe, né? Isso ela vai replicando no mundo. Quando ela começa a se relacionar, busca pessoas também agressivas, né? Entra ali em relacionamentos abusivos fácil, né? E não consegue sair daquilo. Né? Vira um ciclo, né? Exatamente, porque às vezes a gente olhando de fora, a gente
como que essa mulher, ou até homem, né? Mas como que essa mulher ficou tanto tempo num relacionamento desse, apanhando do marido? Como, gente? É tão fácil sair. Não. Porque esse comportamento já foi normalizado. Sim. Essa pessoa, ela viveu... Ela já estava acostumada com aquilo ali, né? Então, para ela era comum. Eu acho que também a gente já está comentando, a gente já está falando aqui, né, muito sobre o ápice, né? A pessoa já está com esse quadro, já está né, com esses pensamentos disfuncionais, mas eu acho também muito importante a gente falar que a terapia de forma preventiva, né, Karina, também é muito essencial, né? Às vezes a pessoa já está querendo desenvolver, porque hoje em dia eu acho que não tem quem não esteja passando por uma ansiedade, né? Vivemos igual no mundo que tá, acho que saúde mental de todo mundo anda um pouco abalada. Sim. Então, a terapia de uma forma preventiva também, né? Até pra gente aprender situações sobre a vida, né? A lidar. Quando a gente vai para terapia, geralmente a gente vai por sofrimento. Né? Ninguém vai de forma preventiva. Isso é verdade. Eu tô aqui para me prevenir. Não. Praticamente não existe. Mas a terapia, geralmente as pessoas procuram porque elas querem trabalhar um autoconhecimento, elas querem ter um suporte, elas querem ter um olhar de acolhimento, elas querem ampliar a forma de perceber, né? Porque o que acontece? Se a gente aprende a viver de uma certa forma baseado nos padrões que a gente vai estabelecendo durante a nossa vida. Então, se eu tenho um caminho que me foi dado desde a infância, eu vou tender por aquele lado. Eu vou ter dificuldade de ampliar a minha capacidade perceptiva de descobrir outras alternativas na vida. Então, a pessoa ela fica muito direcionada para aquele tipo de comportamento, né? E a terapia, ela ajuda nisso, né? A fazer com que você perceba que existem outras formas de sobrevivência, né? Vou dar um exemplo. Imagina, por exemplo, uma menina de 6 anos que chega em casa e a mãe é muito dura com ela, né? A mãe é muito brava, muito dura, né? Essa criança, ela só tem 6 anos, ela não tem recursos para lidar com a mãe sendo tão exigente. E ela entende que com essa idade de 6 anos, ela consegue, quanto mais quietinha ela ficar, menos a mãe vai chamar implica atenção com ela, né? Então ela percebe que, eu tô ficando quietinha, então tá dando a minha mãe certo. tá dando certo, né? Essa menina, ela cresce e ela vai para uma faculdade, né? E lá na faculdade ela tem que apresentar trabalho, mas ela é muito tímida, porque essa foi a forma que ela se defendeu das exigências da mãe. Só que essa foi a melhor forma que ela conseguiu, foi a forma de sobrevivência para lidar com a mãe. Só que ela vai repetindo esse ciclo, mesmo onde não há mais necessidade. Então, na faculdade, por exemplo, a timidez dela não ajuda, mas ajudou com 6 anos de idade. Entendi. Né? Então, a gente acaba repetindo um processo que a gente aprendeu, né? Hoje não é mais a mãe, mas é lidar com as críticas do mundo. Então, ela continua se reprimindo, né? Porém, hoje é uma mulher e hoje ela tem outras possibilidades ali de atuação, né, de sobrevivência diferente dessa, né? Então, a gente repete padrões. Exatamente. A nossa criança interior está sempre com a gente, tá vendo? Sim. E a gente não consegue perceber. Às vezes a gente só vai perceber isso no processo terapêutico. E por isso que é muito... a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, tá? Muito mesmo. Uma aula, né? A gente tá até quietinha, né, Camila? Porque a gente fica só prestando atenção. É isso que eu ia falando, a gente vai fazendo até conexões com a gente. A gente vai fazendo terapia aqui, pensando, meu Deus. Deixa eu ver se era isso mesmo. Acho que eu sou assim. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Assim, é uma questão que precisa ser reconhecida, não reconhecido porque a gente não sabe, é só mesmo um profissional que vai conseguir nos orientar, mas reconhecer que a gente precisa de uma ajuda, igual você trouxe o autoconhecimento, eu acho que é sempre importante. Então, eu voto, assim, eu falo que eu sou da bandeira que todo mundo precisa fazer terapia, entendeu? Porque eu acho que
todo mundo tem questões verdade. que precisam ser melhoradas para que a gente consiga ser adultos não infantilizados, né? E pessoas também, até igual eu falo no meu papel de mãe, para que eu possa fazer da melhor forma com ela, né? Que nós somos criados de uma forma, com um tipo de consciência, que era o que deveria, que podia, e a gente ter outra consciência para poder desenvolver, né? Até a oportunidade de fazer diferente. Isso é Até para a gente aprender a lidar com as cobranças mesmo, né, do mundo, né? Sim. Que às vezes a gente não, porque você tem que dar conta. O nosso projeto aqui a gente fala, o tema é sobre isso mesmo, as mulheres, suas multitarefas, né? Então, assim, a gente é esposa, é mãe, é dona de casa, é profissional, é tudo assim. E às vezes a cabeça da gente fica ali com 360 abas abertas, né? E às vezes é difícil processar tudo isso, né? Igual a Karina falou, às vezes, ninguém realmente procura uma terapia se não estiver num sofrimento. Mas às vezes a gente tem só uma questão ali da vida, uma situação que a gente não sabe lidar. Então a gente vai à terapia para ter um olhar diferenciado sobre aquela situação. E isso ajuda muito, porque eu já passei por um quadro desse, e assim, como que às vezes você fica com aquela ideia fixa, não, é assim, aí você vai na terapia e fala, não, tem várias outras possibilidades, abre um leque assim na sua frente. E essa questão do autoconhecimento, isso é encantador, porque a gente vai repetindo tantos padrões, né, e que às vezes uma coisa tão simples, ela nos liberta. Sim. É uma coisa simples, né? É uma atitude nova que pode mudar a sua vida. Igual, por exemplo, uma senhora, né, que a vida inteira ela arrumava o prato do marido. A vida inteira, ela tinha 75 anos. E aí, um dia, na terapia, eu falei assim, mas por que você arruma o prato do marido até hoje? Ah, porque sempre foi assim e tal. E aí ela começou a perceber que eu não preciso mais arrumar o prato do meu marido. E aquilo foi libertador para ela, né? Dela perceber que ela não tem isso como obrigação na vida dela. Né? Então, assim, são coisas tão simples que a gente repete por condicionamento e que às vezes se você descobre, né? O falar não, por exemplo. Eu ia falar isso agora, só aprender a falar não. Isso é tão libertador. Eu tô aprendendo com a Elis, que ela fala não pra tudo. tudo. Limite, nas relações. Às vezes a gente quer ser boa pro outro, quer agradar o outro. Pra que agradar o outro, gente? Não verdade. Pra agradar o outro, a gente acaba se desagradando. Porque às vezes você vai em algum lugar que você não gostaria de ir, faz alguma coisa que você não estava a fim de fazer para agradar o outro, mas e você? Sim, né? Eu brinco, a gente aprende muito, né, com a criança, porque ele está na fase do não. Aí você fala assim, dá um beijinho, ela não. Ela não quer, né? E é uma coisa que eu já vi. E a gente o adulto tem mania de forçar a criança. Dá um abraço do fulano, abraço fulano. Isso e se a criança falou, não, a gente tem que ser respeitada também, né? Não, eu não vou gostar mais de você. Eu tô de mal. O Miguel tá com a mania de tô de mal. Eu falei, menina, o que é isso? Você nem sabe o que é isso, tô de mal. Mas é muito importante mesmo a gente ter esse conhecimento, até para quebrar, como você trouxe, quebrar os padrões mesmo, que, né, para não continuar isso. E eu falo que todo mundo, sou da bandeira que todo mundo precisa de terapia, porque para a gente conviver, para a gente poder saber passar, para trabalhar, eu acho que a gente precisa sempre, né? Sim. E, Karine, para a gente fechar esse papo, que é muito maravilhoso, igual eu falei, a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, mas qual é a mensagem que você poderia hoje deixar para as mulheres, como a Jéssica trouxe? O nosso projeto, ele é um intuito mesmo de ajudar, acolher, principalmente também enaltecer as mulheres que sentam aqui, que são mulheres significativas, que de fato também tem muito para agregar. E o que você poderia deixar de mensagem para essas mulheres, no geral, que a gente fala de toda essa questão emocional de forma grande, né, que tem muitas vertentes? O que você poderia deixar de mensagem? Eu acho que é importante a gente trabalhar uma visão mais questionadora, né? De olhar para os nossos limites, né? Eu gosto de falar que existem 3 questões fundamentais, né? Que eu quero, eu posso, eu consigo, né? E é questionar sempre, né? Eu quero isso, né? Eu posso, né? Eu consigo isso, né? Porque às vezes a gente vai muito no fluxo, igual você falou das mulheres, a mulher ela é muito sobrecarregada, né? Então
essa cultura ainda é muito, muito forte, né, pra gente. Então, é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida do filho, é a mulher que cuida do marido, que, né, não dá, né? Eu acho que isso precisa aí começar a mudar. Já tivemos alguns avanços, mas a nossa sociedade ainda é muito machista, né? Verdade. Infelizmente. Então, é identificar e questionar seus próprios limites. Então, cada situação na vida, faça essas 3 perguntinhas básicas, né? Isso eu quero, isso eu consigo, isso eu posso, né? Porque tem coisas na vida que a gente até pode e consegue, mas a gente não quer. É verdade. Então, é respeitar os próprios limites, né? Eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho para isso, né? Ah, que delícia coisa de boa, episódio, a gente tá né? Até relaxada aqui. Eu tive uma sessão de terapia. Que papo. Nossa, por isso que a gente não desistiu. Porque a gente sabia que ia acontecer. É isso aí. Karina, te agradecer pela sua presença, por você acreditar no nosso projeto, mesmo sua agenda sendo tão corrida, né? Com suas multitarefas. Tem um monte de gente querendo marcar terapia, não tem como. Todo mundo na fila, um monte de gente na fila de espera, e a gente conseguiu um tempinho para você estar aqui com a gente. Nos sentimos mesmo privilegiados por você estar aqui. Você é uma mulher que a gente que nos inspira muito, e você está aqui porque você é uma pessoa que tem sinergia com tudo que a gente acredita, com que o nosso projeto que tem tudo a ver com o nosso projeto, né, Camila? Então, muito obrigada por estar aqui, por ter tirado esse tempinho na sua agenda, mesmo em tanta correria, né, do dia a dia, para poder estar aqui com a gente. E é isso, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço aí a oportunidade e sucesso para vocês. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. A gente fica muito aí, feliz. Aqui, ó, agora a gente já tá doido para comer o bolo, aqui, fazer um off. E finalizando mais um episódio, agradecer os nossos patrocinadores, que é sempre importante lembrar que esse projeto ele acontece com o apoio dos nossos patrocinadores. Então, são empresas da nossa cidade que acreditam em causas significativas, importantes. Então, agradecer ao Café Santa Cecília, Embalar, Amor de Bolo, Competição Móveis, Lanchonete Quero Mais, Zoom e Conexão TV. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. E...